26 de março de 2018, Embriologia Geral. Hoje nós vamos falar sobre meiose e gametogênese, tá bom? Primeira aula de hoje, meiose. Preciso que vocês entendam as etapas do ciclo celular, os mecanismos de controle do ciclo, as fases e eventos da meiose. Para isso nós temos as caixinhas aqui para ajudar, e as razões da variabilidade genética. Aqui não é curso de biologia celular nem molecular, portanto a gente não tem interesse em ficar buscando muitos detalhes do ciclo. O que me interessa mais é que vocês relembrem o ciclo como um todo, porque isso vai ser extremamente importante para a gente falar na próxima aula sobre gametogênese, e entendam as razões da variabilidade genética, que é um dos motivos mais importantes relacionados com a nossa reprodução. Nós nos reproduzimos da forma como a gente reproduz devido a mecanismos para ampliar e garantir essa variabilidade genética. É essa variabilidade genética que nos torna todos diferentes uns dos outros e que nos faz, como espécie, tão bem adaptada ao mundo que a gente vive, tá bom? Combinado? Bem, então eu vou começar, antes de tudo, mostrando um modelinho para vocês de uma fase que a gente já terminou, mas é um modelo novo, e eu pretendo, sempre nas aulas seguintes, estar mostrando algum modelo que eu não tenha falado sobre, que eu tenha falado sobre o assunto. Só um segundo. Bem, quando a gente conversou sobre útero, uma das coisas importantes é saber a histologia, as camadas do útero, tá? Então, nós temos uma camada de fora, que a gente chama perimétrio ou epimétrio, uma camada mediana, que é o miométrio, formada por um músculo liso, e uma camada interna, aqui, ó, chamada endométrio, que é um tecido conjuntivo com epitélio na sua borda. Vamos dar uma olhada então nessa minha estrutura aqui, nesse modelinho que ainda está sendo feito, tá? Então ele ainda está em fase de processamento, mas eu já queria mostrá-lo para vocês relembrarem o que eu estou falando. Então, se eu pego aquele útero de dentro para fora, né, da parte de dentro aqui, ó, para fora, então, começando no interior dele, indo para fora, eu vou ter o quê? Um epitélio com células cúbicas ou prismáticas elevadas aqui, tá? Uma região de conjuntivo. Então, essa é a cobertura mais interna do útero. Depois eu tenho o quê? Duas camadas. Olha aqui, ó, mais duas camadas. Essas duas camadas é o que a gente chama endométrio. Então, na verdade, até a gente diz assim, ó, que esse trio com revestimento interno é um endométrio, tá bom? Então ele é um epitélio com um pouquinho de conjuntivo aqui, e depois duas camadas. Esse aqui de cima, em laranja, mais próximo da superfície interna do útero, seria o estrato com S, né, não com X, o estrato funcional. É esse que é perdido ao longo do ciclo. Então, quando você menstrua, você perde esse estrato e vai ficar só daqui para baixo, tudo bem? Então, esse é o estrato funcional, que equivale a 2/3 do endométrio. Então, se você olhar o endométrio, 2/3 dele aqui, ó, são estrato funcional. Nele, você vai ter os prolongamentos, os ductos das glândulas, mas a parte basal da glândula, a parte onde é produzido os produtos secretórios, está aqui, ó, no estrato basal. Então, estrato funcional, estrato basal. Esse estrato basal fica mais próximo do miométrio, que é a camada mais grossa da parede do útero, tá vendo? É músculo liso aqui. E depois dela, você vai ter de novo um conjuntivo e um epitélio. Mas reparem numa coisa, vocês estão vendo que o conjuntivo de Rorschach, ele está num lugar, mas não está no outro? É porque, na verdade, o que você tem?
você tem algumas partes que são assim, ó, conjuntivo com epitélio. A gente chama isso aqui de uma serosa, tá? É uma serosa, é o quê? Conjuntivo e epitélio, em regiões em que o útero não está em contato com nenhum outro órgão. Por exemplo, aqui, ó, tá? Essa é uma serosa. A gente chama essa serosa de perimétrio. Perimétrio, tá? É conjuntivo mais epitélio. Mas em alguns lugares em que o útero está em contato com outras regiões, por exemplo, quando o útero aqui atrás, ó, ele está em contato diretamente com o ligamento largo, não teria sentido você ter ali um epitélio. Concorda comigo? Se é para unir o útero no ligamento, se você põe o epitélio, você separa o útero do ligamento. Concorda comigo? Então, justamente por isso, em algumas partes, você não tem o quê? O epitélio, só o conjuntivo, tá vendo? Vem de um conjuntivo e termina em conjuntivo. Essa parte aqui, em histologia, esse tipo de arranjo, em histologia, a gente diz que é uma adventícia, tá? Aqui é uma serosa, é o perimétrio. E aqui, em algumas regiões, é uma adventícia, sem o epitélio, só o conjuntivo. Essa parte aqui, ó, a gente chama de epimétrio. Então, ó, perimétrio, serosa, conjuntiva mais epitélio. Epimétrio, só o conjuntivo, sem o epitélio. É uma adventícia. Adventícia e serosa. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então essa parte tinha ficado para trás e eu queria mostrar, né, um modelinho. Já falei na aula passada, acredito para vocês, mas eu queria mostrar isso aqui para dar um reforço. Na aula que vem, eu pretendo apresentar alguns outros modelinhos assim que a gente vai fazendo ao longo da semana. Esse, por exemplo, que ainda não está totalmente completo, mas já dá para a gente ver a estrutura dele, ele foi feito nesse final de semana. Então a gente está fazendo também um modelo das tubas, só as tubas isoladas, para vocês darem um reforço naquela parte lá de regiões da tuba, lembra disso? Intramural, istmo, ampola e infundíbulo. Então na aula que vem eu vou mostrar para vocês um modelinho dessa tuba com cores diferentes para facilitar a compreensão. Tá combinado? Tá? Bem, então eu vou voltar ao assunto de hoje. O assunto de hoje é a meiose. São dois tipos de divisão celular que existem nos organismos superiores, tá? Antes de falar, só uma coisa. Os vídeos já estão começando a ser postados no YouTube. Eu levei um tempo porque eu estava arrumando os padrões lá, entendendo como funciona, e a internet andou meio ruim por aí, aqui no campus, e eu levei um tempo, mas já tem um vídeo, eu já tenho um vídeo postado hoje, mas não é o vídeo de vocês, tá? Então eu vou postar ao longo da semana todos os vídeos, inclusive dessa aula de hoje, para que vocês possam seguir lá para entender o que rever a aula e tirar as dúvidas de vocês. Tá combinado? Vai estar lá no meu canal de vídeos. É só você entrar no Google e escrever Gerry Borges Embriologia. Vai aparecer meu canal de vídeo com vídeo ou então você escreve Gerry Borges o assunto. Lá no Google já vai aparecer o vídeo, tá? Combinado? Tá bom? Bem, essa é uma daquelas novidades que eu contei para vocês que a gente vai ter nesse semestre. Meiose. Existem dois tipos de divisão celular em nós, organismos superiores. Não estou falando de procariotos não, tá? Que aí a história é diferente. Estou falando de fungos, que a história é diferente. Mas em nós, organismos superiores, existem dois tipos de divisão. A mitose e a meiose. A mitose acontece o tempo inteiro no meu organismo, para substituição de células doentes, para crescimento, para formar um novo tecido, para ocorrer uma diferenciação, etc. Tá? Então, mitose é para isso. Agora, meiose só acontece nas gônadas. Na aula passada eu contei para vocês sobre gônadas, né? Eu disse para vocês que gônadas são os locais onde há a formação dos gametas. Nas meninas são os ovários. Nos homens são os testículos. Então, o único local no meu organismo onde acontece a formação dos gametas é nos testículos ou nos ovários. Tá combinado? É ali, é o único local onde vai acontecer a meiose,
que é uma divisão celular que cria gametas. Gametas são células reprodutivas. O que essas células têm diferente de qualquer outra célula? No nosso caso, elas têm o quê? Elas têm metade do material genético. A gente diz que elas são haploides. Haploide quer dizer um conjunto de cromossomos. Ploidia é o nome que a gente dá para o conjunto de cromossomos que eu tenho dentro de cada célula minha. E genoma é o nome que eu dou para o conjunto de genes. Lembra disso? Então o que acontece? Todas as células minhas são diploides, porque elas têm dia 2, não é isso? Então ela tem 2 conjuntos de cromossomos. Um veio do meu pai e outro veio da minha mãe. Concorda comigo? E para que eu consiga me reproduzir, eu tenho que pegar essas células, pegar o conjunto de cromossomos que eu tenho lá, fazer um sorteio e escolher um representante de cada um e formar uma célula reprodutiva, um gameta, que no meu caso é o espermatozoide, que vai ter um representante de cada par, porque já que eles estão aos pares, eu tenho 23 pares, lembra disso? Tem 46 cromossomos, 23 pares vieram do meu pai, 23 da minha mãe. Desses 23, por exemplo, que vieram do meu pai, eu tenho 22 que cuidam das características do organismo. A gente chama esses cromossomos de autossomos. Genética básica, né? E o outro cromossomo eu chamo de cromossomo sexual. Meu pai, por exemplo, doou um espermatozoide com um Y. E minha mãe, óbvio, só tinha para doar um espermatozoide com um X. Por quê? Porque as mulheres são XX e os homens XY. Concordam? A gente diz que são os homens que definem o sexo por causa disso. Homens têm espermatozoides masculinos, vão gerar homens, podem gerar representantes do sexo masculino, e espermatozoides com X, que podem gerar só meninas. Concorda comigo? Se ocorrer a fecundação, não é? Bem, então no processo eu tenho que fazer um sorteio casual, pegar um cromossomo de cada um desses 46, de cada tipo, não é isso? Então eu vou escolher sempre entre um representante, entre um cromossomo do meu pai e um da minha mãe. E vou formar um pacote com 23 cromossomos, ou seja, eu vou deixar de ser diploide e vou passar a ser haploide, uma célula com metade do número de cromossomos. E essa célula vai ser o meu gameta. Ele vai se juntar ao gameta feminino, o espermatozoide vai se juntar ao gameta feminino, e você vai gerar uma nova célula, de novo com a ploidia restituída, com 46 cromossomos. Assim eu mantenho a ploidia sempre. Eu vou estar sempre criando organismos com 46 cromossomos. É por isso que cai a metade. Todo mundo está entendendo? Quem tiver alguma dúvida, pergunta. Combinado? Tá? Bem, e esse é o processo da meiose que eu estava contando para vocês, que ocorre lá dentro dos meus testículos e no ovário das meninas. Tá? Bem, agora, olhando de uma forma mais ampla, toda célula passa por um ciclo, não é? Ciclo de vida. Tudo nasce, ela vai crescer, vai se diferenciar, vai envelhecer, vai entrar em senescência, que a gente fala, vai ficar velha, né? E vai morrer, tá? Tem um ciclo celular. Esse ciclo celular, muitas vezes, antes de morrer, ela vai se reproduzir. Nem toda célula termina a vida dela com a morte. Às vezes ela se reproduz e vai gerar outras células. Então, o ciclo celular é esse processo. E se você olhar qualquer célula do seu corpo, ela está numa dessas fases. Ou ela está na intérfase, se preparando para se dividir, ou ela está na divisão propriamente dita. A divisão propriamente dita tem 2 etapas. Aqueles processos nucleares que vocês aprenderam, lembra? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Né? Que a gente aprende quando está falando de mitose, meiose. Ou ela vai estar na divisão do citoplasma. Esses processos nucleares, prófase, metáfase, anáfase e telófase, é o que a gente chama de cariocinese. Cinese são movimentos. Cário, núcleo, movimentos no núcleo. E citocinese vem depois. Citocinese, movimentos no citoplasma. É a separação das células para gerar 2 células diferentes. Só uma lembrança. A citocinese nossa
ela é uma citocinese centrípeta, ou seja, ela é para dentro. Você tem a célula, ela vai sofrer um estrangulamento na membrana plasmática e vai separar duas células em duas células diferentes, tá? Duas células filhas diferentes. Então, essa é a citocinese que acontece no final. Dessas duas células formadas normalmente são um pouco menores. O que elas vão fazer? Vão crescer e vão viver a vidinha normal, vidinha celular normal delas. Entenderam? Tá? Bem, agora é o seguinte. Como é que funciona a tal da intéfase? Lembra na intéfase? A célula está se preparando para dividir. Você tem três etapas na intéfase, as chamadas G1, S e G2. G vem de growth, uma palavra inglesa que quer dizer crescimento. Então você tem um crescimento 1, growth 1, G1, tá? E você tem um crescimento 2, entremeados pela fase S. O S vem de síntese, síntese de DNA, a tal da duplicação semiconservativa, não é isso? Quando você vai criar duas células, você quer que elas tenham o mesmo material genético. Você está fazendo uma cópia da outra. A gente diz que é crescimento clonal. Inclusive é uma linguagem, é um termo mais moderno para usar para mitose do que simplesmente a palavra mitose. Tá? Crescimento clonal. Uma célula está gerando duas, duas vão gerar 4 e assim por diante. Todas iguais, em teoria. Bem, então você tem as seguintes etapas. G1, que é o crescimento. A célula está crescendo internamente e está duplicando sua quantidade de organelas, de proteínas, de carboidratos, etc., para distribuir para as duas filhas. Depois você vem com a fase S. Nessa fase S, as células é síntese, não é? Síntese semiconservativa de DNA. O DNA está se duplicando. E depois você tem uma nova fase de crescimento, que a gente chama G2, em que ela vai crescer mais uma vez e vai verificar se tudo está correto para ela poder se dividir. Tá? A gente diz que no final do G2 existe um ponto de checagem, que em biologia a gente chama de checkpoint. A célula vai conferir se está tudo certo, se foi tudo duplicado, se está tudo certinho, para ela entrar em divisão. Se não tiver tudo certo, ela para por aí. Ok? Tudo bem? Então, G2. Agora, pensa numa célula, por exemplo, da cartilagem. Como funciona essa célula? Essa célula de cartilagem, ela tem uma vida longa. Ela dura entre 4 e 5 anos. Ela está o tempo inteiro em G1? Ela está o tempo inteiro em G2? Ela já passou pelo S? Não. Ela vive a vida dela numa fase que a gente chama de G0. O que é esse G0? A gente diz que a célula está quiescente. Quiescente no sentido de que ela não está se duplicando, nem se preparando para isso. Está de metabolismo normal, cuidando da vidinha dela, fazendo as coisas que uma célula de cartilagem, um condrócito faz, tendo a vidinha dela normal. Aí o que acontece? Está em G0. Aí no determinado momento em que ela vai se dividir, ela faz o quê? Ela vai entre G1, passa pela fase S e entre G2 e se divide. E forma, né? Se for aquele crescimento, lembra lá da histologia endocondral? O que vai acontecer? Ela vai gerar um grupo exógeno, lembra dessa historinha, né? Então, ela vai crescer e a cartilagem vai aumentar. Mas, na maioria dos seus 4 anos de vida, ela ficou quietinha, ficou tendo o metabolismo dela normal, não preocupada em se dividir. Ficou no G0. Concorda comigo? Tá? Tudo bem esclarecido isso? Posso passar para outro ponto? Alguém tem alguma dúvida? Seguindo então. Bem, como é que funciona esse controle do ciclo? O ciclo acontece, mas como ele faz? O que faz uma célula se dividir? Tem várias coisas, tá? Eu quero contar sobre duas coisas aqui. É o que a gente chama primeiro inibição por contato. Essa inibição por contato, lembra daquela história que aquelas proteínas e carboidratos que ficam do lado de fora da célula, que a gente chama de glicocálice? É como se fosse uma estruturação toda, um grande número de prolongamentos
que ficam pendurados na membrana plasmática da célula. O que acontece com o glicocálice? Uma das coisas que ele faz é reconhecimento celular, ele está envolvido no processo de absorção de substâncias, de exocitose, etc, etc. Mas ele também está envolvido nessa história de inibição de contato, por contato. Ou seja, a célula está crescendo, na hora que ela encosta o glicocálice dela no glicocálice da vizinha, ela para. Não vai crescer mais. Por quê? Porque uma inibiu a outra por contato. Tá? Agora imagine uma situação. Uma célula está aqui, a vizinha dela do lado, uma outra lá. 3 células. Essa do meio morreu, por algum motivo. Abriu-se um espaço e ficou inibida naquela região a inibição de contato, ela deixou de existir. O que acontece com essas duas células vizinhas? Elas vão começar a crescer. Aí a gente entra na segunda forma de mecanismo de controle do ciclo. A razão entre volumes do núcleo e citoplasma. Como isso funciona? Bem, o núcleo celular tem um tamanho definido. Ele está em torno de 10 a 20% do volume da célula. Depende de tipo celular. Mas para um dado tipo, ele é 10%. Para um outro tipo, ele pode ser 20%. Mas para aquele tipo é definido o tamanho, tudo bem? Vamos supor que seja 10%. Ele é constante, o núcleo não cresce nem diminui. Tá? A célula, essa célula que acabou a inibição por contato dela, ela começa a crescer, vai crescendo, crescendo, crescendo. Então ela, no começo, era 90% citoplasma, 10% núcleo. Passou um tempo, ficou 92% citoplasma, 8% núcleo. Mais um tempo, ficou 95% citoplasma, 5% núcleo. E assim por diante. Chega no momento em que é disparado uma informação interna, que diz para a célula o seguinte: pronto, já posso me dividir. Já cresci o conteúdo interno do citoplasma suficiente para que eu possa dividir e formar duas células filhas. Então, essa razão, volume do núcleo, volume do citoplasma, é uma das formas de controle. E mais para frente, quando a gente estiver falando lá de clivagem, de mórula, a gente vai falar sobre ela, tá bom? Eu vou relembrar isso para vocês. Uma coisa muito importante aqui na embriologia, quem já fez o curso comigo sabe, quem está fazendo pela primeira vez vai descobrir, que é que uma coisa depende da outra. Então você não pode perder a aula, não é legal você perder a aula. Aliás, nunca é legal você perder a aula, de matéria nenhuma. Mas quando uma matéria, uma coisa depende da outra, isso torna-se mais e mais importante. Então, por isso que, quando eu falo uma coisa aqui, guarde, tire todas as suas dúvidas, porque mais para frente esse assunto vai voltar. Vai voltar em outro contexto, eu vou precisar dessa informação, você retire lá da sua cabeça essa informação para me ajudar para entender o outro tema que eu estou falando, que eu for falar. Tá bom? Tá combinado? Então não fiquem com as dúvidas guardadas para vocês não. Pergunta. É só uma célula encostar na outra. Então imagina, você tem uma célula aqui e a outra. Então você tem 3 células. O que acontece? Uma encostou na outra, ela não vai crescer mais. Essa que morreu, acabou a inibição por contato. Resultado, essa pode crescer e se divide. Aí essa que se dividiu primeiro, alcançou primeiro aquela relação que eu contei para vocês. Aí ela cresceu e vai virar 2, ocupou o espaço. E aí nova inibição por contato. A gente trabalha, eu trabalhei no meu doutorado com cultivo de células. E é engraçado, você tem 2 tipos de coisa. Células não imortalizadas e células imortalizadas. Células imortalizadas é que elas se tornam imortais naturalmente, ou na maioria dos casos você tem que infectar um vírus. Você vai transformar uma célula cancerígena. Aí o que acontece? Essas células não morrem mais, você tem um cultivo que vai ficar, em teoria, para sempre. Só você fazendo os repiques, ou seja, como é que funciona? É uma garrafinha, você põe um pouquinho de células ali, faz uma contagem, uma estimativa, põe um pouquinho de células em meio de cultura, elas ficam numa estufa com CO2, com temperatura controlada, etc. E aí elas vão se multiplicando. Aí quando elas ocupam todo o fundo da garrafinha, a gente diz que elas formaram a monocamada confluente. O que acontece com elas? Não se dividem mais. Se você deixar, elas morrem. Aí você chega lá e está tudo morto.
Então, de vez em quando, você tem que ir lá, trocar o meio de cultura e fazer um repique. O que é? Você joga uma tripsina, uma enzima, ela solta as células, você vai pegar uma porção daquilo ali, vai colocar em outra ou em outras garrafinhas e vai descartar aquela garrafa com aquelas células velhas. Isso para células não imortalizadas. Agora, as células imortalizadas, na maioria dos cultivos, uma cresce em cima da outra. Por quê? Elas simulam um câncer. Como é que é o câncer? Você tem um órgão com uma estrutura específica. Essas células perderam esse controle, essas inibições por contato, razão entre volumes e outros controles, elas perdem. Resultado, elas começam a crescer loucamente, e uma começa a crescer em cima da outra, ou elas saem pedaços ali, porções daquele tecido, e vão se enraizar, enraizar em outros lugares, é o que a gente chama metástase, não é isso? Então, esse é o problema do câncer, essa perda desse controle aí, certo? E aí dá o problema. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Bem, mais alguma dúvida sobre os mecanismos? Vamos falar sobre as fases então do ciclo. Eu vou relembrar as fases com as caixinhas, tá? E só os eventos básicos. Essas caixinhas elas vão cair na prova de vocês. Então precisa estar revendo o conteúdo das caixinhas com as monitoras. Amanhã eu tenho uma reunião com elas para a gente definir as coisas. Acredito que essa semana é mais difícil, que a gente tem um feriado aí, mas a partir da semana que vem as coisas estão funcionando aqui normalmente. Para vocês virem, rever os modelos, fazer aqueles esboços que eu já contei para vocês, tá? Para se preparar para a prova. Eu pedi hoje também que o pessoal lá do campus virtual colocasse o conteúdo dentro da sala. Eu já vi que vocês já estão matriculados lá, falta só colocar o conteúdo. Então eles vão colocar para mim, provavelmente de hoje para amanhã. E aí vocês vão entrar lá no campus virtual e já vão ver todo o conteúdo da sala já pronto lá para vocês poderem estudar. Inclusive os links para os vídeos que a gente está gravando aqui agora, que vão permitir que vocês assistam essa aula quantas vezes vocês acharem necessário através do vídeo lá no YouTube. Bem, então eu vou começar com a fase chamada intérfase, tá? O que acontece na intérfase? Eu tenho aqui uma representação do que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, eu tenho um núcleo celular, ele tem uma série de aberturas, que são os poros nucleares, não é isso? E o material genético, representado por esses fios aqui, ó, ele está desenovelado, tá, ainda. Mas aqui já aconteceu a duplicação, e isso varia de um autor para outro, tá? Alguns dizem que é na intérfase, por isso que eu tive a liberdade de colocar aqui. Outros dizem que é na prófase, que acontece a duplicação dessa organela. Aqui em roxo está representada uma organela que a gente chama de par de centríolos, ou seja, essa é uma organela e essa é outra, tá? Essa organela a gente chama o par de centríolos, a gente chama de centrosomo. Esse centrosomo é super importante porque a partir dele se forma um dos tipos de citoesqueleto que vão manter a estrutura interna da célula, que a gente chama citoesqueleto de microtúbulo. Ele se forma a partir dele. Esses microtúbulos, por exemplo, estão relacionados com o transporte no interior da célula, com a manutenção da estrutura celular, com a formação de flagelos, com a formação de cílios e também com o processo de formação do fuso mitótico. Então vem dessa organela. Cada célula tem um par dela só, que ficam nessa forma de T, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? E fica próximo do núcleo, aqui, ok? Aqui e aqui. Então, nesse modelo, eu já desenhei, já pedi para ser feito uma duplicação desses par de centríolos, desse centrosomo, tá bom? Bem, intérfase. O que vai acontecer nessa intérfase? Aquilo que eu já contei. A célula está crescendo, ela está duplicando o material genético, ou seja, esses cromossomos indicados pelos fios aqui, ó, eles estão sendo duplicados, mas eu não vejo, tá? Porque eles ainda estão desenovelados, tá bom? A célula cresceu no G1, no G2, e no meio dela duplicou o material genético na fase S. É isso que é a intérfase, tá? Aí ela checou se estava tudo bem,
fez aquela checagem, né? Depois que ela fez a checagem, ela vai poder entrar na prófase. Só lembrando, quando eu falo de mitose, eu estou falando de evento mais simples, um processo mais simples. Então a mitose, ela é bem mais simples com a meiose. Na meiose, eu tenho na verdade duas mitoses. Então eu tenho uma divisão e depois uma segunda divisão. Essa primeira divisão é uma divisão bem adaptada, ela é bem diferente, acontecem coisas um pouco diferentes. Mas os processos em si são os mesmos, com modificações. Vocês vão ver isso, tá? Na primeira divisão, basicamente, o que vai acontecer é aquela história de dividir o material genético à metade. E depois, na segunda divisão, uma separação de cromátidos irmãs. Lembram que na mitose é sempre separação de cromátidos irmãs? Os cromossomos, que estão bem novelados na forma de gravatinho, gravata borboleta, né? Eles vão se soltar, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Isso é a separação de cromátidos irmãs, que são cópias do cromossomo que vieram durante o processo de duplicação semiconservativa do DNA. Ok? Tudo bem? Bem, aí o que acontece? A primeira divisão é isso. Ela é uma mitose também, então a gente vai dar os nomes das fases da mitose. Mas é uma mitose adaptada. Aí você tem um intervalo em que a célula vai crescer de novo se for necessário, ela vai se preparar de novo se for necessário, ela só não vai duplicar o material genético dela. Esse intervalo a gente chama de intercinese. A preparação inicial era intérfase, né? Acabamos de ver. Essa preparação entre uma e a outra divisão é a tal da intercinese. Tá? E aí você entra numa segunda divisão, em que os nomes se repetem. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então você tem prófase, metáfase, anáfase, telófase, e depois prófase, metáfase, anáfase, telófase. De novo, para simplificar e para facilitar a vida da gente, as primeiras divisões a gente vai colocá-la com o número 1. Então é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Nas segundas divisões, a gente coloca o número 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Combinado? Tá? Só lembrando, na primeira divisão, separação dos homólogos. O que são homólogos? São cromossomos similares. Eu tenho 23 pares de homólogos. Ou seja, eu tenho dois conjuntos. Um conjunto veio do meu pai e um conjunto veio da minha mãe. E funciona assim, ó. Se eu pego os que vêm do meu pai, eu tenho o cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 23. Se eu pegar o que veio da minha mãe, eu tenho cromossomos muito similares. O 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Ou seja, eu tenho o número 1 do pai e o número 1 da minha mãe. Eles são homólogos. Homólogo é uma palavra que quer dizer similar, não é isso? Homólogo não quer dizer igual, quer dizer similar. Ou seja, olha aquele cara ali, ele é homólogo do Brad Pitt. Ou seja, ele parece muito com o Brad Pitt. Ele não é o Brad Pitt, concorda comigo? Tá? Homólogo quer dizer similar. Por que eles são similares e não iguais? Por que o 1 do meu pai é similar e não igual ao 1 da minha mãe? Porque os genes podem ser diferentes. Tá? Os genes podem ser diferentes. Você tem o quê? Variantes gênicas diferentes. É o que a gente chama de alelos, não é isso? Né? Vamos pegar um caso específico para citar para vocês. Cor de olhos. A gente tem infinitas cores de olhos aí, não é isso? Mas um padrão básico é mantido. Creio que no cromossomo 15 você tem os genes com padrão básico de cor de olhos, que são basicamente 3. Ou o olho é castanho, ou ele é azul, ou ele é verde. Ou seja, o fenótipo do olho, que é a cor, a expressão daquele gene, vai dar ou olhos azuis, ou verdes, ou castanhos. Ah, mas eu conheço um cara que tem olhos negros. O olho negro é uma variante do castanho. Tá?
Ah, eu conheço um cara que tem azul claro, azul esverdeado, não sei o que, tudo azul, tudo bem? Ah, o verde assim, verde, tonalidade cor de mel, etc., tudo verde. Por quê? Porque todas essas outras colorações, as que a gente chama de iridescências, cores secundárias, etc., isso vem depois. Não me interessa, é muito mais complicado. Mas as cores básicas, se a gente for estudar só a cor básica, fica mais simples. E aí funciona o quê? Eu tenho 3 variantes, 3 alelos, que estão nesse tal desse cromossomo 15. E eles agem sempre em dominância. Ou seja, o castanho domina o verde e o azul. O verde domina o azul, mas não é dominado pelo castanho. É recessivo em relação ao castanho. E o azul é dominado pelos dois. Para você ter azul, o seu pai tem que ter lá no cromossomo 15 azul. E a sua mãe tem que ter no cromossomo 15 para doar também azul. Então você tem que ficar com 2 cópias de azul. Se você tiver 2 de azul, é azul. Se você tiver 2 de azul, uma de azul e uma de verde, é verde. Se você tiver uma de azul e uma de castanho, é castanho. Se você tiver uma de azul e uma de verde, se você tiver uma de castanho e uma de verde, é castanho. Entendeu? Então assim, viu? Você tem no mesmo cromossomo, lá no 15, você tem na mesma estruturação na mãe e no pai. Só que os genes podem ser diferentes. Por isso a gente diz que são homólogos, são similares, não são iguais, são parecidos. Ok? Tudo bem? Então você tem 2 conjuntos de homólogos, um do pai e um da mãe, sempre assim. Tá? Na primeira divisão vai ter essa separação dos homólogos. Você vai escolher o acaso, um representante de cada par e vai pôr numa célula. Um representante de cada par e vai pôr noutra célula. E aí, como você tinha 2 representantes, 2 conjuntos, 2 representantes de cada par, então você era diploide. Na primeira divisão vai gerar 2 células que a gente chama haploides, com metade do material genético. Por isso a primeira divisão, a gente diz que ela é reducional. A meiose 1, ela é reducional. Por quê? Reduziu o patrimônio genético das células formadas à metade. Você saiu de 2N para 2 células N. Ou seja, uma célula haploide, uma célula diploide para 2 células haploides. Certo? Vamos dar uma olhada nessa divisão reducional e entender como ela ocorre? Então, preparamos. Agora vamos passar para a fase seguinte, que é a divisão propriamente dita, a cariocinese, os movimentos nucleares. Eu começo na prófase 1, tá? O que acontece na prófase 1? Várias coisas, tá? Para alguns autores, duplicação daqueles centrossomos, do par centríolo. Para outros, esses centrossomos, vejam aqui, ó, apenas vão para as extremidades, os polos opostos. Olha, um vai ficar diametralmente disposto em relação ao outro, ou seja, um está num lado ou está no outro, tá vendo? Ó? Tudo bem? Separados. Aí eles começam a formar as fibras do fuso. Essas fibras do fuso é que vão se ligar aos cromossomos. Agora os cromossomos já estão pareados, é meiose, não é? Há um pareamento de homólogos e um enovelamento progressivo deles, tá vendo? Agora eu já consigo separar um cromossomo do outro. Olha, eu tenho um amarelinho, um laranja, um verde e um azul. Se você olhar, o amarelinho se pareou com o laranja. Por quê? Porque eles são homólogos, ou seja, eles têm genes com as mesmas características nos mesmos locais. Usando uma linguagem genética, saúde, eles têm alelos no mesmo locus, no mesmo local, variantes gênicas no mesmo local. Essas variantes podem ser iguais, podem ser diferentes. Acabamos de falar sobre isso, não é? E olha aqui, ó, o verdinho, que eu representei um pouco menor, tá vendo? Ele se pareou com o homólogo dele, que é o azul. Então, há um pareamento de homólogos aqui. Nesse momento, está acontecendo uma coisa que é muito importante, que é o processo de crossing over. O que é esse tal desse crossing over? Troca de segmentos, troca de genes entre os cromossomos. Então imagina, ó, olha aqui, ó.
Imagina essa parte de baixo. Olha onde eu estou passando o dedo, ó. Tá vendo? Esse é um alelo. Desculpa. Essa é uma cromátide irmã, tá vendo? E essa é uma outra cromátide irmã. Ou seja, ele está na forma de gravatinha ou borboleta. Uma cópia dele está aqui, do cromossomo, e a outra está aqui, tá vendo? Ó? Então, cada cromossomo com duas cópias, formado por duas cópias unidas entre si. Por essa região mediana, que a gente chama de centrômero. Tá aqui, ó. Ok? Bem, aí o que acontece? Olha aqui, ó. Uma cromátide irmã, outra cromátide irmã. O amarelo, de novo, uma cromátide e outra cromátide. Essa de cima, essa parte de cima, essa cromátide de cima, é exatamente igual a de baixo. Essa daqui do laranja, de cima, é exatamente igual a de baixo. Elas são iguais, exatamente iguais. Por quê? Replicação semiconservativa do DNA. Manteve as duas cópias iguais. Só que agora começa a acontecer trocas. Eu posso ter um gene nessa cromátide que vai ser trocado com um gene nessa cromátide, ou nessa de baixo. Eu posso ter um gene aqui que vai ser trocado com essa cromátide ou essa cromátide. Então vão acontecer trocas. Essas trocas são casuais. Eu chamo essas trocas de crossing over. Aí gera variabilidade genética. Por quê? Imagina, aqui eu tenho vários genes. Imagina que esse seja o cromossomo 15. Eu tenho vários genes, inclusive de cor de olhos. Aí aqui eu tenho um gene para cor azul. E aqui eu tenho um gene para cor verde. Resultado, o azul pode sair daqui e vir para cá. E o verde que estava aqui vai para lá. E naquele contexto, com todos os outros genes que estão ali, você meio que embaralhou o conteúdo dos genes. Você está embaralhando, você está fazendo trocas. E essas trocas vão gerar cromossomos diferentes, concorda comigo? Imagina, eu tenho uma série de genes aqui, ó, entre eles o da cor azul, para o olho. E o outro. Aí eu tirei o azul e pus o verde. Então se eu tenho tudo igual, 95% igual, e troquei uma parte, alguns genes. Resultado, eu gerei um cromossomo ligeiramente diferente. Isso é o crossing over, extremamente importante para a nossa variabilidade genética. Tá? Por quê? Porque agora eu posso, por exemplo, esse era verde, né? Eu posso dar para o meu filho um cromossomo que tem todas as informações e, como novidade, que antes era verde, a cor de olho azul. Tá? E assim por diante. Bem, em outras palavras, nós somos formados por genes que estavam nos nossos pais, meu pai e minha mãe. Concorda comigo? Mas eu não tenho dentro de mim, por exemplo, na hora que a gente for falar sobre separação de homólogos, é possível que você tivesse uma separação e ficasse com todos os cromossomos do seu pai. Isso é possível. Ou com todos da sua mãe. Isso é possível. Mas você não seria uma cópia do seu pai nem da sua mãe. Por quê? Por causa do crossing over. Ou seja, o cromossomo que eu tenho, ele é uma mistura do meu pai e da minha mãe. Eu sou mistura do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho só características do meu pai, eu não tenho só características da minha mãe. Você vai dizer assim, mas eu tenho os mesmos gostos do meu pai para música. Isso é uma coisa só da sua vida, né? Isso é só uma dimensão da sua vida. Eu sou a cópia escrita do meu pai, fisicamente. Isso é uma dimensão só da sua vida, não é o restante. Concorda comigo? Não é tudo. Então a gente é uma mistura. Nós vamos sendo misturas dos nossos pais, dos nossos avós e assim sucessivamente, por causa desse crossing over que vai gerando variabilidade genética. Quantos crossing overs acontecem? Vocês têm ideia? Em média, em torno de uns 4, 5 por par de cromossomos. Se eu tenho 23 pares, aconteceram 4, então vamos arredondar para 25, 50, 100. Eu tenho 100 trocas, né? Eu vou ter 100 trocas no total. O que não é muito, se você pensar que você tem 25 mil genes, não é muito. Concorda comigo? E às vezes você troca 6 por meia dúzia. Ou seja, para eu ter olho azul,
meu pai teve que mandar cromossomo de olho azul, congênito de olho azul, e minha mãe também. Naquele local eu tenho azul só. Se eu trocar naquele local, eu estou trocando 6 por meia dúzia, azul por azul, concorda? Eu estou fazendo então 100 trocas no total, de 25 mil possíveis, mas algumas são 6 por meia dúzia, algumas não mudam nada. É a homozigose que a gente fala na genética, lembra disso? Não mudou nada. Mas outras são significativas, são importantes. Tá? Guarda esse número. Vamos arredondar aí para 100 trocas no total do genoma. Tá bom? Aí esse número vai ser acrescido a um outro número muito mais importante para a variabilidade genética, que ele causa variação na ordem de milhões. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, durante a prova de está acontecendo esse crossing over, gerando essa variabilidade genética. Agora, o crossing over é único. Por quê? Porque se a separação independente de homólogos que vai acontecer depois, ela só está te dando cópias diferentes de cromossomos. Ela pode te dar um tipo de cromossomo ou outro, ou seja, o que veio do seu pai ou o que veio da sua mãe, embaralhando esse processo. Mas a criação de cromossomos diferentes só acontece no crossing over. Por isso que é tão importante, todo mundo ouve falar tanto dessa recombinação genética, dessa permutação genética, ou desse tal de crossing over. Concorda comigo? Tá? Por isso que na biologia a gente está sempre ouvindo falar demais desse processo. Ele gera variabilidade genética. E antes que a gente siga à frente, por que variabilidade genética? Vamos para a ecologia? É a variabilidade genética que permite com que a espécie possa se adaptar ao ambiente que ela vive. Quanto mais variada geneticamente, mais opções essa espécie tem para se adaptar com alterações ambientais. Não é verdade? Pode ser que uma alteração ambiental mate 90% dos indivíduos de uma espécie, mas você vai ter 10% dos indivíduos que têm uma alteração genética que permite se adaptarem àquele ambiente. Olha que bacana. E aí esses 10% vão se adaptar, e a espécie vai se recuperar em números depois. Lembra da história da AIDS, por exemplo? Que foi uma doença que fez um estrago e apavorou muita gente na década de 80, e que está, graças a Deus, ela não tem cura, mas ela está com um prognóstico controlado. Se a pessoa tem AIDS, ela pode se cuidar, vai tomar remédios a vida inteira, mas provavelmente não vai morrer de AIDS. Não é verdade? O que aconteceu que eles descobriram? Que existem na população humana algumas pessoas que são resistentes ao vírus da AIDS, que não pegam AIDS. Olha só, ainda não se sabe por quê, mas existem pessoas resistentes. Então nós temos uma variabilidade genética a respeito disso. Vamos supor que a AIDS fosse totalmente mortal, matasse todo mundo. Aqueles indivíduos, 1, 2, 10% da população humana não morreriam. E a espécie humana continuaria por causa disso. Entenderam o que eu estou falando? Então, essa variabilidade genética é essencial para a saúde de uma espécie. Dizem por aí que essa saúde, quando você tem indivíduos com baixa variabilidade genética, a saúde da espécie tende à extinção. Isso é muito bacana, porque isso era uma coisa que todo mundo falava em biologia. Sabe aqueles dogmas da biologia? O que é dogma? Alguém sabe? Dogma. Dogma é uma coisa, tipo, é uma lei em que se acredita que é verdadeira, mas que não se discute sobre ela, né? Então, porque se acredita que é verdadeira. Então, o que acontece? Religião tem muitos dogmas, não é isso? São coisas que você não pode provar, mas você, como um crente, você vai acreditar naquilo ali. E na biologia existem dogmas também. Um deles é esse, que diz o seguinte: que à medida que vai caindo a variabilidade genética de uma espécie, ela tende à extinção. Dizem até o seguinte, que a cada espécie, se a espécie se reproduzir só assexuadamente, ou seja, sem aumentar a variabilidade genética, ela vai durar no máximo 20 mil gerações. E aí vai desaparecer. Você pode falar, nossa, mas 20 mil gerações é muita coisa. Depende, para a gente mas para a espécie humana não é, para outra espécie não é. Concorda comigo? Tá? Só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada uns dias atrás. Foi publicado um trabalho científico em que o cara fez um trabalho com um peixinho
que ele parece um pouco um plati, um peixinho-espada, sabe? Na verdade é um parente próximo que chama Molinésia. A Molinésia parece muito o peixinho-espada, mas ela é um formato um pouco menos arredondadinho e com a boquinha mais pro alto. Essa Molinésia é uma Molinésia que eles chamam Molinésia Amazonas. Parece incrível, mas a Molinésia Amazonas não é do Amazonas, ela é do México. Tá? Essa Molinésia Amazonas, ela só se reproduz assexuadamente. Só fêmea gerando fêmea. Eu não sei, eu vi a reportagem e fiquei curioso em saber se existem populações com ambos os sexos. Não sei, tá? Mas existem locais em que só tem fêmeas reproduzindo. Lembra que o partenogênese, um tipo de reprodução assexuada, fêmeas só se reproduzindo sem macho, só por partenogênese. Aí os caras fizeram o cálculo com base em informações de geológicas, de paleontológicas, etc. ali, e descobriram que, na verdade, essa espécie está reproduzindo, provavelmente, fizeram testes também, tá? Testes genéticos e tal, e descobriram que essa espécie provavelmente está se reproduzindo de forma assexuada há alguns milhões de gerações. Milhões. Eu acho que a pesquisa diz que é 50 milhões de gerações. Lembra? 20 mil gerações entrariam em extinção? Então não é bem assim. Então muitas das coisas que a gente aprende na biologia, a gente tem que ter o senso crítico. Eu sei que quando a gente está começando, tudo que está nos livros, para a gente é verdade absoluta. Mas não é bem assim as coisas. As coisas não são bem assim. À medida que o conhecimento científico vai ocorrendo, que as pesquisas vão ocorrendo, a gente começa a descobrir que, na verdade, muitos dos dogmas, muitas das coisas que se acreditavam como verdadeiras, não são bem assim. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai falar, então, sobre, daqui a umas 2, 3 caixinhas, a gente vai falar sobre a separação independente não é de alelos, tá? Está escrito errado. Independente de homólogos. Ok? Então vamos seguir. Para seguir, eu vou mostrar para vocês uma outra caixinha